emprego estável, etc. Esses problemas a gente não vai resolver. Vamos resolver pequenas coisas, mas vamos mostrar que o dinheiro nas vossas mãos é capaz de render mais. E isto é uma prova que eu, sinceramente, me apetece fazer. E, portanto, estou aqui a agradecer-vos estar disponíveis para isto, porque isto é uma coisa que a gente tem que demonstrar. A gente tem que demonstrar que é capaz de fazer isto. E, portanto, eu agora ia-vos sugerir, a senhora Sá está Mais uma coisa, depois se achassem bem os projetos que ganharem, que forem concretizados, gostaria de os visitar. Portanto, disponibilizo-me já para os ir visitar ou até antes. Cláudia, a gente quer mostrar o que somos capazes de fazer, evidentemente. Eu ia-vos propor uma coisa, não sei se já tiveram em alguma sessão anterior, eu costumo fazer uma pequena apresentação, quem já teve eventualmente vai ver a mesma coisa 2 vezes, eu peço desculpa, mas como há pessoas que estão aqui pela primeira vez, é só lembrar a matéria, dar uma ideia geral do que é o programa, esperemos fazer isso rapidamente e depois vamos gastar o tempo com as vossas dúvidas e com as vossas perguntas, que isso é que é o mais importante. E portanto eu vou abrir a minha apresentação. Pronto. Já vou compartilhar a tela para ver se vocês a conseguem ver. Pergunto se estão a ver. Muito bem, então isto é assim. Portanto, vamos por aqui abaixo. Peço desculpa, vamos fazer isto assim. O programa, só em termos muito genéricos, o programa é um ciclo, portanto começou com uma preparação e umas sessões que fizemos no verão e até setembro, agora estamos na fase outubro-novembro de apresentar as candidaturas, portanto é a altura em que começam as perguntas todas, como é que se faz, e é para isso que nós estamos aqui hoje. Quando acabar esta fase vai ser avaliado por um júri independente, depois são divulgados os resultados e nós vamos batalhar para que isto aconteça tudo até ao final do ano, que as pessoas saibam, quem tem o projeto aprovado tenha um protocolozinho assinado a dizer que tem o seu projeto aprovado, que é para depois, provavelmente só em janeiro, receber o primeiro cheque para poderem arrancar e tem o ano todo que vem para fazer os projetos. Isto há um regulamento que regula estas coisas todas, o regulamento tem 11 capítulos, continua a ter aqui um erro, o capítulo 10 é 11, aqui não é importante, porque o que é importante destes capítulos todos do regulamento, o que é importante é as questões concretas, a quem é que se dirige o programa, é para fazer o quê, quem é que se pode candidatar e quem é que avalia. É isto que nós vamos ver hoje na reunião. Ora bem, a quem se dirige? Isto é a primeira questão. Nós, noutros programas que existem, está definido previamente que é para determinados territórios. Por exemplo, o programa de Lisboa, BIPZIP, era para os territórios classificados como BIPZIP pela Câmara. Este programa arranca para o país todo, sem dizer quais são os territórios que podem entrar ou não entrar. Então, como é que isto se resolve? Há um conjunto de critérios, que são aqui os critérios de elegibilidade, são 7 critérios, e portanto é preciso garantir que no território onde se vai fazer o projeto, destas 7 condições, pelo menos 3 existem. E isto é a própria candidatura que tem que fazer procurar fazer este diagnóstico. Primeira condição, se há más condições de habitação nesse território, não é más condições de habitação de uma pessoa, é más condições de habitação de várias pessoas naquele conjunto. E isso é fácil dizer se há ou não há. Depois, se as pessoas ganham pouco, de modo geral, não quer dizer que não possa haver um que ganha melhor, mas se há conhecimento que há uma certa pobreza, digamos assim, nas pessoas que ali moram. Estes são os critérios básicos. Depois há 3 critérios que são critérios de saúde. Para responder a isto, têm que ter ajuda da vossa autoridade de saúde, o delegado de saúde ou o centro de saúde local, o que seja. Algumas coisas que até podem saber, por conhecimento das pessoas que vivem à vossa volta. Se há um número significativo de pessoas em risco em caso de Covid, o que é que são as pessoas em risco em caso de Covid? São pessoas mais velhas, a gente vê isso todos os dias na televisão, pessoas mais velhas, ou pessoas com doenças crónicas como obesidade, ou coisas cancerosas, ou seja o que for, portanto isso aumenta o risco, ou com problemas respiratórios também aumenta o risco. O outro critério de saúde é a dificuldade de acesso à saúde, incluindo a medicação. Eu julgo que nas comunidades com quem vocês trabalham, isto acontece muitas vezes, às vezes até por barreira linguística, as pessoas não sabem, não estão inscritos, ou por barreira burocrática, não têm os papéis em dia, não têm as autorizações, não têm aquilo que precisam de ter e, portanto, não conseguem aceder à saúde. Isto é muito importante e se isto acontece é um critério que devem assinalar, ou que têm dificuldades, por exemplo, de aceder à medicação porque não têm dinheiro para os medicamentos, isto permite cumprir este critério. O último critério de saúde é a cobertura do Programa Nacional de Vacinação. Isto só mesmo o médico é que pode confirmar.
mas isto é muito importante. Cobertura do Programa Nacional de Vacinação não é para vocês ou para a vossa família, é para as pessoas que estão à vossa volta, para o conjunto de pessoas a quem o programa se dirige. E, portanto, isto terão que perguntar. Depois há 2 critérios adicionais. O facto de haver crianças e jovens em idade escolar com pouco acesso ao ensino, isso sabem, pelo conhecimento que têm das vossas comunidades. Por exemplo, quando foi o confinamento, se os miúdos não tinham computadores ou não tinham internet, ou não tinham barreira linguística, tinham dificuldade de aceder, por exemplo, às aulas na televisão, o que seja, isso deve ser assinalado. E número de pessoas em exclusão social, isolamento ou abandono, ou porque são idosos, ou porque estão em situação de sem-abrigo, ou porque são vítimas de tráfico, seja a que nível for, ao nível de populações agrícolas, ou ao nível das mulheres que são vítimas de tráfico, ou qualquer outro tipo de tráfico. Portanto, se isso existir, é assinalado este critério. Como eu disse, destes 7, só tem que cumprir 3. Cumpridos 3, o território é elegível e, portanto, passamos ao ponto seguinte. Como é que vão ver se estes critérios são elegíveis ou não? Isto implica algum trabalho da vossa parte. O regulamento que nós aprovamos deve estar a ser publicado, está neste momento a ser assinado pelos 7 ministros responsáveis. Assim que esteja, nós vamos pô-lo no site. Há lá uma fichazinha anexa ao regulamento que tem isto que eu estou aqui a mostrar. Uma fichazinha que pergunta assim: assinalar as situações que se verificam. Condições de habitabilidade deficientes ou precárias, foi o primeiro critério que eu vos disse. E vocês veem por aqui abaixo. Mau estado das habitações, deficiente construção, falta de manutenção. Isto acontece, se acontece, marcam. Exiguidade do espaço habitável, isto significa o quê? Que muito pouco espaço para muitas pessoas, que há pessoas a viver em espaços muito apertados, se isto acontece, marcam. Desadequação dos espaços comuns. Os espaços comuns são, por exemplo, nos prédios, as escadas, os elevadores, por exemplo, pessoas que estão, vou dar um exemplo, podem estar a viver, por exemplo, num bairro público, um bairro social, em prédios, e têm sempre os elevadores avariados, ou as escadas não estão em bom estado, ou as portas rebentadas, isso, se é assim, tem que se pôr ali. Dificuldades no abastecimento de água, saneamento e energia, isto também acontece em muitas situações, quer em situações mais, portanto, de acampamentos, quer em situações em que as pessoas estão em condições muito precárias, assinalam. E ventilação insuficiente, também assinalam. Esta questão da ventilação, não pensem que é uma esquisitice. Nós sabemos que a Covid-19 se transmite pelo ar e, portanto, quando as casas não têm boa ventilação, é mais perigoso. E, portanto, as casas, ou as escolas, ou os sítios onde as pessoas estão, até inclusive os transportes. E, portanto, é importante assinalar. Questão importante a explicar isto. Basta uma destas coisinhas que eu tenho aqui a azul, basta uma destas alíneas estar assinalada para aquele critério já se poder considerar cumprido. Não é preciso cumprir tudo, basta uma destas. A mesma coisa nos outros critérios todos. Eu não vou explicar agora os outros critérios todos, mas é o mesmo princípio. Portanto, são aqui 3 critérios neste quadro, faz a mesma coisa para o critério 2, para o critério 3. No critério 3 não há linhas, portanto é só saber se há ou não há muita gente em risco de Covid. Pronto. Passamos às outras perguntas, peço desculpa. Passamos às outras perguntas, para preencher da mesma maneira até chegar ao fim. Se quando chegarem ao fim verificarem que têm destas 7 coisas, pelo menos 3 foram assinaladas, o território é elegível e guardam esta fichinha, porque esta fichinha vai servir para fazerem um requerimento à Junta de Freguesia ou à Autoridade de Saúde para confirmarem que sim senhora isto acontece. E o modelo dessa declaração e desse requerimento está tudo no regulamento, vai estar tudo em anexo ao regulamento. Mas têm que ser as candidaturas a pedir. Preenchem a ficha e depois fazem um favor, vão à Junta de Freguesia ou à Autoridade de Saúde para declararem que sim senhora que é verdade que isto acontece. Se porventura não conseguirem essas declarações da Junta ou da Autoridade de Saúde, podem candidatar-se à mesma. Isto é muito importante saberem. Às vezes as pessoas não conseguem essas declarações ou porque a Junta não tem tempo para responder ou porque vocês não conseguiram contactar. Se isso acontecer, nós, a equipa nacional e as equipas regionais, vamos tentar suprir esse problema. Mas se isto vier já com as declarações, facilita-nos a vida a nós, porque vocês imaginam que nós podemos receber umas quantas centenas de candidaturas e que depois, se tivermos que estar à procura de declarações para esta gente toda, empatamos o tempo todo da avaliação de projetos à procura das declarações. Portanto, aqui vamos todos ter que colaborar para ser mais fácil para todos. Era isto que eu estava a dizer agora. Esta ficha tem que ser confirmada e, portanto, o pedido de declaração dirigido à Junta de Freguesia ou dirigido ao Delegado de Saúde e as minutas estarão anexas ao regulamento. Isto enquanto está a decorrer o tempo da candidatura, mesmo que não tenham o projeto já todo muito bem pensado, desde que saibam qual é o território, podem já tratar disto. Isto é já um assunto que fica adiantado.
tratam de saber se o território é elegível, se o território for elegível pedem a declaração e continuam a trabalhar para pensar o que é que querem fazer. Todos os territórios que cumprirem 3 dos 7 critérios podem candidatar-se e agora pode haver, e essa pergunta aparece muitas vezes, cada candidatura não se pode candidatar a mais do que um projeto por freguesia, portanto naquela freguesia só pode ter um projeto. Esse projeto pode ter vários territórios? Pode, mas nesse caso tem que preencher a fichazinha para cada um dos territórios. Suponhamos que são 2 bairros diferentes que estão os 2 na mesma freguesia, tem que ter a ficha para cada um deles e tem que pedir a declaração para cada um deles. É claro que podem pedir apoio às equipas de coordenação do programa para vos ajudar a estes contactos com a Junta ou com a Autoridade de Saúde, mas é um trabalho que tem que ser feito pelas candidaturas. Isto é só apenas informativo, só para dizer que nós, na consulta pública que fizemos em setembro, perguntámos aos cidadãos se conheciam territórios com estes problemas e os cidadãos responderam massivamente e nós conseguimos ficar com uma ideia que em todo o país há territórios a quem este programa pode ser muito útil. Evidentemente que há muitos mais territórios do que estes que estão aqui assinalados, estes foram os que nos foram indicados, mas serve para provar que o programa não é só um programa para Lisboa e Porto, é um programa para todo o país, tirando as ilhas que não foram envolvidas no programa. Ora bem, agora passando isto, quem é que pode candidatar-se? Isto também é muito importante. Este programa tem que ser candidatado sempre por a candidatura sempre proposta por uma parceria. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que ninguém se candidata sozinho. Ninguém se pode candidatar sozinho. Nenhuma pessoa ou organização pode sozinha fazer uma candidatura. Tem que arranjar uma parceria. E essa parceria tem que ter pelo menos uma entidade promotora e outra entidade parceira. Então vocês dirão, mas qual é a diferença? Então, a entidade promotora, essa entidade promotora tem que ser uma entidade com personalidade jurídica. Tem que ter o número de pessoa coletiva, tem que ter as suas questões fiscais em dia, não pode ter dívidas à segurança social e tem que ter o número de conta bancária. Isso é a entidade promotora. A parceira pode ser uma entidade dessa natureza ou pode ser um grupo informal. Muitas vezes acontece, porque às vezes mesmo, por exemplo, comissões de moradores de bairros ou grupos de pessoas que querem fazer um determinado projeto, mas que não têm uma associação juridicamente constituída, até porque constituir a associação também custa dinheiro, depois têm que a registar, e o registro é caro, e portanto podem existir essas entidades que são mais informais e que são aceitos no programa. Isto é extremamente importante. A promotora é que tem que ser formal. A parceira pode ser ou não ser, e perguntam, mas então são só 2, não podemos ter mais? Podem, até podem ter muitas mais. 2 é o mínimo. Agora, cada candidatura é que vai ver quem é que consegue arranjar na sua parceria. Nós, por exemplo, estamos a divulgar o programa junto dos jovens, no meio académico, porque há muitos jovens nas universidades que querem trabalhar em projetos destes e, portanto, isto era importante e se houver jovens que possam vir ajudar candidaturas, acho que isso é bom para todos. O que é que se pode fazer? Agora entramos aqui mesmo no fundo da questão. O que é que se pode fazer? Há 5 eixos. Portanto, pode fazer coisas em cada um destes eixos. As coisas que eu vou dizer aqui são apenas exemplos, mas podem-se imaginar outros. Podem ser criativos. Agora, tem que ter uma ideia se aquilo que querem fazer cabe mais no eixo da saúde, ou do ambiente, ou dos outros que vamos ver a seguir. No eixo da saúde, o que é que se pode fazer? Intervenções de promoção da saúde, prevenção da transmissão de doenças, divulgação ao apoio das normas da Direção-Geral de Saúde. Esta questão da divulgação é muito importante, porque as pessoas, nem toda a gente tem acesso a essas orientações, sabem que nos transportes públicos têm de andar de máscara e pronto, sabem que é preciso lavar as mãos, mas depois há coisas muito concretas que as pessoas têm que ter cuidado. Por exemplo, eu tenho constatado que não é dito com frequência que as máscaras que nós usamos todos os dias quando vamos à rua ou vamos aos transportes públicos, quando chegam a casa têm que ser lavadas, depois dizem-nos assim, têm que ser lavadas numa máquina a 60 graus. Então é quem não tem máquina. Como é que lava as máscaras? Há um truque muito simples. Um alguidarinho pequenino, com um bocado de água a ferver, um bocadinho de detergente, mete-se a máscara lá dentro de meia hora, ao fim de meia hora está desinfetada. Mas esta explicação tão simples, quem não tem a máquina para lavar a máscara já não sabe o que é que há de fazer. E eu penso que muitas pessoas até nem as lavam, porque não sabem. E portanto esta é uma questão muito importante. A gente andar com a máscara, se ela não for desinfetada cada vez que é utilizada, não serve de nada. Desculpem, mas estar a entrar em questões tão concretas, mas isto são questões do dia a dia. Outra questão que podem fazer, adaptação e aplicação das normas, no vosso caso concreto. Este exemplo que eu estava a dar é como desinfetar máscaras se eu não tiver máquina. Nem toda a gente tem dinheiro para comprar máscaras descartáveis. Depois também podem fazer ações de promoção de estilo de vida saudáveis, sejam
coisas a nível do desporto, sejam coisas a nível de passeios ao ar livre, coisas desse género, outro proteção da saúde, a nível da alimentação, tudo mais, é importante. Resposta às necessidades locais em articulação com o Plano Local de Saúde. O que é isto? Quando forem lá à Autoridade de Saúde pedir para confirmar a vossa declaraçãozinha, se houver algum critério de saúde no vosso território, perguntem se existe um Plano Local de Saúde no vosso concelho ou no concelho onde estão, porque estes planos também têm muitas ideias de coisas que se devem fazer para melhorar a saúde das pessoas. E se tiverem, e se puserem isto lá na candidatura, isto é valorizado. Eixo social, aqui podem-se fazer muitas coisas diferentes. Podem-se fazer intervenções de coesão social e promoção da cidadania, por exemplo, uma campanha em defesa dos valores da cultura cigana. É perfeitamente admissível num programa destes ser apresentada essa campanha e poderia ser interessante, porque as pessoas não conhecem as características principais da cultura cigana e é uma coisa que nós todos devíamos conhecer porque faz parte da cultura do nosso país, faz parte de toda a cultura nacional, a cultura dessa comunidade em concreto. E quem diz da comunidade cigana diz outras, mas agora dei esta, por exemplo. Iniciativas com vista à qualidade e segurança alimentar, também é uma solução. Iniciativas culturais, desportivas, ontem, por exemplo, alguém sugeria que queriam fazer uma atividade cultural junto de jovens para lhes permitir aprendizagem de música ou artes visuais, o que seja, tudo isso é aceitável. Criar redes solidárias de vizinhança, por exemplo, criar um banco de apoio para roupas ou um banco de apoio para alimentação, o que seja, é aceito. Apoio ao processo educativo, aos miúdos, aos jovens, mesmo ao processo formativo dos adultos, sim senhora, por exemplo, formação na língua portuguesa para aqueles que não dominam o português, nas mais diversas áreas, formação, enfim, o que seja, é aceito. Resolução, isto é muito importante para este grupo para quem estamos a falar hoje, resolução de situações em matéria de nacionalidade, regularização de documentação e acesso a cuidados de saúde. Portanto, podem criar, por exemplo, um pequeno serviço que dê apoio a uma determinada comunidade para desbloquear estas situações, um serviço criado por vocês, com pessoas que vocês pagam com o dinheiro do programa, contratam, pessoas que sabem os contactos e como é que as coisas se fazem e facilitar a vida. Até inclusivamente podem ter uma carrinha paga pelo programa para se deslocar a vários sítios para procurar resolver o problema diretamente junto das pessoas. Intervenções dirigidas a crianças com necessidades especiais, intervenção de prevenção de formas de violência, isto também é muito importante, e finalmente intervenções de combate à exclusão social, sejam quais forem as intervenções que queiram fazer. Passamos agora ao eixo económico, começando logo por criação de emprego. O programa permite criar emprego direto, não muitos, porque com 50 mil euros não se podem criar muitos empregos, mas 1 ou 2 empregos em cada projeto é perfeitamente possível, ou part-time ou full-time, designadamente na área social, por exemplo, para dar apoio aos idosos, ou seja, para o que for. Ou então até criar pequenas empresas. No BIPSIP de Lisboa, por exemplo, criaram-se pequenas empresas, por exemplo, estou-me a lembrar, num bairro que se juntaram mulheres que trabalhavam como serviços domésticos, com quase sempre do outro lado, quase sempre eram homens que trabalhavam, por exemplo, na construção civil, e criaram uma pequena empresa, uma startup que faz ao domicílio limpezas, arranjos de concertos, etc. E aquela startup tem bastante saída. E, portanto, há várias ideias que podem aparecer aqui. Promoção de integração em ações de formação profissional, isto é muito importante, não basta fazer ações de formação, elas têm que ser, depois dar a garantia, dar a certificação, que é para a pessoa poder ter uma mais-valia quando procura emprego. Sistemas experimentais de produção, aquisição e troca de bens, já falei nos bancos de roupas ou outras coisas, é esse tipo de coisa que pode ser feito. Recuperação de ofícios antigos ou criação de novos, novas formas de cooperativismo, e, finalmente, integração no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Tudo isto pode ser feito no eixo económico. No eixo ambiental, exemplos, a qualificação do espaço público ou comum, melhoria das condições de ventilação, já expliquei há bocado a importância que isto tem, mesmo em habitações de baixa qualidade ou mesmo precárias, é sempre possível melhorar um pouco as condições de ventilação e com isso dar mais segurança a quem lá está, mesmo que estejam à espera que a casa vá abaixo porque precisam de uma casa em condições, enquanto não vai, que esteja melhor ventilada. Isto também se põe o problema em pessoas que agora no inverno, com más condições de ventilação, põem aquecimentos e depois não há ventilação dos gases que saem do aquecimento, se for, por exemplo, aquecimento a gás, isto é perigoso, assim como os fogões, etc. Melhoria do acesso seguro a redes de água, saneamento, eletricidade e gás, instalações adequadas para cuidados de higiene. Sabemos que, em alguns casos, as pessoas não têm acesso a casas de banho, não têm acesso,
portanto, para fazer os seus cuidados de higiene, e pode-se instalar, nem que sejam em determinadas condições que não sejam definitivas, que sejam provisórias, mas instalar unidades sanitárias para as pessoas terem acesso a estes cuidados. A melhoria da limpeza urbana, ações para a educação ambiental, e eu penso que isso hoje em dia estamos todos mais sensíveis, e se não estivermos, os nossos jovens explicam-nos que o planeta precisa de nós e, portanto, são muito severos com a falta de importância que as pessoas dão à questão ambiental. Soluções de incentivo à mobilidade suave. Mobilidade suave é andar a pé, basicamente, é a forma mais rápida da mobilidade suave, mas também pode ser bicicletas ou outros meios. Antigamente havia carroças e outras coisas que já não há, alguns haverá, mas já não há muito. Os automóveis não entram aqui na mobilidade suave. A economia circular não significa propriamente andar às voltas, mas sim significa que os materiais que a gente consome e gasta e depois no fim são lixo, já não servem para nada, podem ser reciclados para serem utilizados noutras coisas. E isto é muito importante. Finalmente, o eixo urbanístico. À cabeça, intervenções para melhorar as condições de habitabilidade que têm, nem que sejam pequenas melhorias. Em segundo lugar, intervenções no tecido edificado para remover materiais contaminantes, como seja o amianto, o escoamento de gases tóxicos, como eu falei há pouco. Apoio para regularizar situações urbanísticas, autorizações que faltam, licenciamentos, coisas desse género, que às vezes geram grandes conflitos com as autarquias e que aqui o programa pode permitir criar um canal de apoio e pagar até algumas taxas que seja preciso para regularizar as situações. Instalação ou melhoria de equipamentos desportivos, melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, às vezes uma rampa, um corrimão fazem a diferença na segurança dos mais velhos ou das pessoas com mobilidade condicionada. Intervenções em habitações não permanentes, estou a pensar concretamente nos contentores para a população agrícola que não é permanente e que muitas vezes não têm condições nenhumas e pode haver intervenções, quer para melhorar aquilo que têm, quer para encontrarem soluções alternativas em melhor estado, em melhores condições. Ora, muito bem, feito isto, quem é que vai avaliar? É um júri, esse júri tem alguns critérios que são estes: se o projeto é pertinente, quer dizer, se ele realmente é útil para aquele bairro. Segundo, se os moradores participaram, se a comunidade participou. Eu bem sei que agora em tempo de contingência é muito difícil esta participação, porque não podemos fazer grandes reuniões, não podemos estar a fazer assembleias nem coisa nada, porque não podemos ter mais do que 10 pessoas em cada sala e, portanto, é difícil fazer esta participação, mas, de qualquer maneira, há o passo-a-palavra, há amigo a falar a amigo e há poder envolver pessoas de várias maneiras, assim, através dessas redes que cada um tem. Qualidade da candidatura, portanto, se é uma candidatura bem pensada, se realmente... Aqui quero dizer-vos que este programa não é necessariamente para os profissionais das candidaturas. Esse problema já nos foi posto por várias pessoas e eu tenho, é engraçado, estou a receber no meu mail pedidos de informação, por exemplo, há bocado era um consultor financeiro, queria saber como é que era, quer dizer, deve ser já um profissional que vende os seus serviços a uma Câmara Municipal para fazer aquelas grandes candidaturas para a União Europeia, que é preciso saber muito para preencher aquilo tudo. Este programa não é desses. A candidatura é relativamente simples de fazer, não precisa de muitos profissionais, mas tem que ser bem feitinha. Portanto, tem que ser bem feitinha, as coisas têm que bater certo, aquilo que se está a dizer tem que ter sido uma coisa que tenha sido bem pensada e que bata certo. Originalidade, portanto, se tiverem uma ideia diferente, melhor. Se for uma coisa que não consta de nenhuma destas linhas que eu agora disse, não faz mal nenhum, até é bom. Potencial de continuidade e sustentabilidade, o que é que isto quer dizer? Há coisas que, se vocês quiserem fazer, só vão durar o tempo enquanto houver dinheiro do programa. E há outras coisas que com o dinheiro do programa ficam feitas. E, portanto, procurem também balancear as duas coisas, porque é bom que deixem qualquer coisa feita, quer seja uma coisa física, quer seja, por exemplo, a tal pequena empresa que pode começar e, no fim, fazer mais coisas, ou uma aprendizagem de métodos de trabalho que pode ser útil para pessoas arranjarem emprego, etc, etc. Finalmente, o envolvimento dos serviços ou autoridades de saúde, eu já falei que é muito importante e valoriza as candidaturas. Estamos a chegar ao fim, dizer-vos o seguinte, por onde é que a gente começa? Como é que isto se faz? Primeira coisa, escolham o vosso território de intervenção. Pode ser um, podem ser vários. Escolham. Portanto, o território de intervenção é a primeira coisa a fazer. Depois, segundo passo, cumpre ou não cumpre 3 daquelas 7 condições. Bom, se vocês têm que pegar na fichazinha, ela vai ficar disponível no site logo que o regulamento seja homologado. Estou à espera a todo momento que isso aconteça, se não for esta semana é para a semana que vem.
está lá a fichazinha, é o anexo 1 do regulamento, descarregar a ficha, imprimi-la e conversarem para saber se acham que o território cumpre ou não cumpre. Depois pensarem com quem é que vão fazer a parceria, quem é que querem envolver, quem são as organizações que querem envolver, ou os moradores, ou as entidades, o que entenderem. Atenção que entre os parceiros pode estar a junta de freguesia ou o município, com um pequeno pormenor. A junta ou o município podem ser parceiros e são muito bem-vindos, mas não podem receber dinheiro do programa. Podem apenas ajudar, não podem receber dinheiro. O dinheiro é para as organizações privadas que se envolvem. E as empresas também não podem ser parceiras. É só para organizações não lucrativas. Quarto passo, ir buscar a declaração de confirmação de elegibilidade à junta de freguesia ou à autoridade de saúde local e depois, naturalmente, debater o projeto, o que é que gostavam de fazer, se é mais na saúde, se é mais no ambiente, se é em vários eixos, como é que acham, discutir isso entre vocês, o que é mais necessário, definir os vossos objetivos, pensar no que é que vão exatamente fazer, quais são as atividades em que vocês vão realmente gastar o dinheiro do projeto e depois registar-se logo que abrir o procedimento para as candidaturas. No site fica a indicação como é que podem lá chegar. A primeira coisa que têm que fazer é registar-se, mesmo que ainda não tenham a candidatura toda pensada, que não saibam as entidades todas que vão fazer parte, que até nem tenham preenchido os critérios todos dos territórios, registar-se com o vosso nome, cada entidade tem que se registar. E, portanto, registar-se é uma coisa que podem fazer logo à cabeça, não tem compromisso nenhum, não têm que pagar nada, não há problema nenhum, ficam só inscritos como potenciais entidades que vão entrar em candidaturas e, portanto, é extremamente importante para nós ver quem é que se está a registar, até porque às vezes estão-se a registar pessoas que depois mandam um mail a dizer assim, mas nós precisamos de um parceiro, falta-nos aqui um parceiro e a gente vai ver quem é que está registado para ver se conseguimos ajudar a fechar a parceria. E com isto, dizer-vos finalmente que, portanto, em matéria de contactos, o mais fácil é vocês pedirem aqui para o geral@bairrossaudáveis.gov.pt, nós distribuímos imediatamente ou para a equipa local, se for o caso, ou para alguma autoridade que seja preciso, contem connosco e tenho a certeza que vou terminar isto, mas tenho a certeza que vos posso dizer que eu também conto convosco, porque isto é uma aventura em que estamos todos metidos e queremos que corra bem, é muito importante que corra bem. E obrigada. E agora as vossas perguntinhas. Entretanto, aproveito para dizer que estão 49 participantes, são todos muito bem-vindos. Eu queria fazer uma pergunta, que eu sou sempre assim, tenho que fazer sempre uma pergunta. No princípio, na outra sessão de esclarecimento, ficou dito que provavelmente era um tempo muito curto para cá até 31 de outubro, mas agora vi outubro e novembro. Qual é o tempo certo? Vamos esticar isto um bocadinho. Okay. Porque demorou mais tempo a aprovação final do regulamento, as voltinhas todas, a homologação dos ministros e tudo mais, demorou mais tempo. Não há problema nenhum, porque também é verdade, Osvaldo, que se tivéssemos cumprido o calendário inicial, nós estávamos a entregar um cheque às pessoas para alturas do Natal, e acho que na altura de Natal as pessoas não vão fazer projetos, quer dizer, vão tratar das coisas. É muitíssimo. Não é. Portanto, se receberem um cheque em janeiro, vai muito a tempo, e portanto podemos dar mais tempo para fazer as candidaturas e fazer isto tudo com mais cabeça. O nosso objetivo é termos pelo menos 4 semanas, talvez 5, pelo menos 4 semanas ou talvez 5, para conseguirem fazer as candidaturas. E durante o período das candidaturas, nós vamos fazer sessões destas só a ensinar como é que se preenche a candidatura. Vai lá estar um guiazinho, vai estar um guia no site, a explicar como é que se preenche a candidatura, mas a gente vai fazer exemplos concretos. Como é que se preenche? Portanto, podem pedir. Pronto. Desculpa, havia outra situação que também tinha dito na altura a doutora Helena. Não me chamo doutora, Osvaldo. Eu estou a chamar Osvaldo porque é que me está a pôr doutora. Helena, é assim. Na altura também tinha dito que havia pessoas que se ofereceram voluntariamente para ajudar a fazer as candidaturas, certo? Neste momento nós ainda não temos esse formulário a funcionar, portanto demos prioridade a este para as candidaturas. Assim que este formulário esteja pronto, vamos pôr o formulário de voluntários e mentores, mas de qualquer maneira, os voluntários, quando isto abrir, já se podem inscrever como voluntários. Nós criámos, quando a pessoa se inscreve, a primeira coisa que lhe perguntam é o nome, a entidade, o nome da entidade, e depois perguntam o que é, se é uma associação, se é uma fundação, se é uma IPSS, se é uma paróquia, se é isto, se é aquilo, e depois perguntam se é um grupo informal ou se é um voluntário individual.
Portanto, os voluntários individuais podem se inscrever aqui. E a gente fica a saber que temos voluntários individuais inscritos. Portanto, se houver alguém a perguntar se precisa de voluntários nisto ou naquilo, a gente vai lá ver os que estão registados. Isso ajuda-nos a facilitar depois os contactos entre todos, porque isto é para o país todo e pode alguém que está a fazer uma candidatura num sítio precisar de ajuda de uma pessoa que por acaso não está ali e está no outro. Mas hoje em dia conseguimos fazer essas ligações. Muito bem. Estou esclarecido e obrigado. Osvaldo, isto evoluiu desde a nossa última reunião, porque a gente está sempre aqui a ouvir o que vocês dizem e a tentar melhorar. Não, portanto, vamos evoluindo. Vamos. Para isso é que é preciso, para isso é que estas sessões são importantes. Eu já tenho aqui várias perguntinhas. Não, mas isto está a evoluir dia a dia. A gente estamos a ver que temos mais situações que temos que fazer face a elas o mais rápido possível. Isso é bom. Isso é o princípio, é energia em ação. São vocês em ação, energia. Ok. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Catarina, queres tu começar a ler as perguntas? E depois, se alguém quiser usar a palavra, levantem a mão para a gente perceber, ou então ponham aqui no bate-papo que querem perguntar qualquer coisa. Vão aqui embaixo ao bate-papo e escrevem aquilo que querem perguntar. Catarina. Estás sem som. Peço desculpa. A Maria João Marques pergunta: podem associações que são parceiras informais, mas de conselhos diferentes, ser parceiras? Podem, não há problema nenhum, desde que vão trabalhar para o mesmo território. Portanto, o objetivo aqui, o centro do projeto é o território de intervenção. À volta desse território podem estar as entidades que cada parceria quiser. Há um pormenor que é assim, Maria João: se o território é o centro do nosso projeto, convém que alguém desse território que lá mora ou que lá trabalha também faça parte do projeto. Porque o território não é só o destinatário de um projeto, é também parte do projeto e, portanto, convém que nesses grupos informais pelo menos estejam moradores ou pessoas que trabalham nesse território que estejam também incluídos na parceria. Isto é muito importante. Eu tenho recebido muitos mails, por exemplo, de entidades, ainda agora estava a responder a de uma Santa Casa Misericórdia, tem um projeto que vai ajudar pessoas, não sei o quê, e eu mandei perguntar, mas essas pessoas participam no projeto ou são só destinatárias? Se é só destinatárias, num programa participativo não cabe. Quer dizer, fica coxo, não é? Não quer dizer que o programa que estão a fazer não é importante, mas é preciso envolver as pessoas. Esse é um dos principais objetivos do programa. A Beatriz Coutinho pergunta onde podemos fazer as inscrições. Beatriz, logo que os senhores ministros assinarem o regulamento, que a gente ponha o regulamento no site e que lá fique a indicação onde é que vocês podem inscrever, é uma aplicação, isto agora é tudo com aplicações, é uma aplicação informática e as pessoas vão se poder inscrever através dessa aplicação. Isso vai estar tudo no site. Portanto, é através do site. E nós vamos informar as vossas organizações todas e dar bastante divulgação, logo que isto estiver disponível, como é que lá podem ir buscar. Portanto, vai ser através do site. E, mais uma vez, só se podem inscrever na candidatura desde que se registem. O primeiro passo era aquilo que eu dizia há bocadinho, o registro. Vai haver um formuláriozinho só para se registarem, só para dizerem lá estou aqui, escreverem lá o nome e os contactos e preencherem o que é lá pedido, para depois, uma vez registados, então podem ver os formulários todos, podem passear na candidatura e ver o que é que se pode fazer. A Andredina Cardoso pergunta quanto tempo de atividade é que uma associação tem que ter para se poder candidatar? Quanto quê? Quanto tempo de atividade? Ou seja, se é uma recém-criada ou... Não tem problema nenhum, pode ser recém-criada, não há problema nenhum. Até aceitamos grupos informais, porque é que íamos a pedir agora a antiguidade? A antiguidade é muito bom, que é o meu caso, mas eu já sou antiga, mas não é obrigatório. A Ana Damas pergunta se já é possível as entidades registarem-se ou só quando abrirem as candidaturas? É só quando abrirem as candidaturas com o registro prévio. O registrozinho, a inscrição é através do registro. E mais uma coisa que eu quero dizer sobre isto. Para aceder ao formulário de candidatura tem que estar registados e só as pessoas registadas é que conseguem entrar. Portanto, quem não tiver registado não consegue aceder ao formulário. Isto é importante porque a informação que vão dar no formulário, em muitos casos, é informação pessoal. Tem que lá dizer que aceitam que ela seja tratada só para efeitos do programa, pôr lá um Vzinho a dizer que sim, aceitam, porque a gente vai pedir mails, vai pedir contactos, vai pedir moradas e são dados pessoais e, portanto, não pode ser uma coisa aberta a toda a gente, porque esses dados pessoais não podem, quer dizer, têm que ser salvaguardados. E, portanto, tem que ser assim, com registro prévio, para os vossos dados pessoais estarem seguros. A Associação Cabo-Verdiana gostava de saber se um projeto poderá englobar 2 bairros. Pode ser englobar 2 bairros,
Pode ser englobar 2 bairros na mesma freguesia ou em freguesias diferentes, sem qualquer problema. Vocês têm é que ter, se for 2 bairros, no fundo são 2 territórios, não é? Então, se são 2 territórios, tem que ter uma ficha com aqueles critérios de elegibilidade para cada um dos bairros, porque os bairros não são iguais. Portanto, cada um deles tem que ter a sua fichazinha. E procurem ter também gente desses bairros na parceria. Gente que lá trabalha, que tenha lá comércio, ou que viva lá, ou que seja morador lá, ou o que seja. Pergunta seguinte, o Prudêncio Canhoto gostava de saber se existirem várias candidaturas para um bairro de comunidade cigana, qual é que tem prioridade? Se é a Associação Cigana, se é a Associação de Desenvolvimento Local ou se é a IPSS local? O ideal é que, se é para o mesmo bairro, é que se juntem todos numa candidatura só, que isso é que vos dá força. Porque se forem a competir uns com os outros é mais complicado. Reparem que quem vai avaliar e pontuar as candidaturas não somos nós, é um júri independente. E, portanto, se é o mesmo bairro, o júri não vai comparar uma candidatura com outra, vai avaliar cada uma de per si. Mas a minha ideia é que, se for o mesmo bairro e se forem associações, todas elas querem melhorar a situação desse bairro, se vocês se conseguirem se entender, é o ideal. Se não, sujeitam-se ao critério do júri. Nós aí não metemos prego nem estopa, quem vai avaliar é o júri, é completamente independente. Apenas servimos para dar informações, se o júri mandar perguntar alguma informação adicional, a gente vai pedi-la, mas não podemos interferir na avaliação que o júri vai fazer. Tenho aqui uma pergunta de alguém que eu não consigo identificar, que pergunta, tratando-se de uma mesma freguesia, quais 2 ruas próximas, ou pequenos bairros de 2 casas cada, faremos 2 candidaturas distintas, sendo a intervenção similar? Depende, mas a intervenção pode ser pequenina, mas também depende do que é que como é que vocês conseguem justificar 2 candidaturas distintas com o dinheiro que vão pedir para cada uma. Se conseguirem justificar isso, na prática, se calhar estamos quase a fazer casas novas para essas 2 casinhas. Portanto, só perante o caso concreto, isso é uma decisão que vocês têm que tomar, se juntam tudo numa candidatura só, que é mais prático, ou se fazem uma candidatura para cada um desses 2 casos. Se fizerem uma candidatura para esses 2 casos, é uma candidatura mais pequenina, ela pode depois ter mais dificuldades em ver-se aprovada. Portanto, também pensem nisto, do ponto de vista de quem está a avaliar, também vão julgar isso, não é? Qual é o benefício que a candidatura vai dar e a quantas pessoas vai atingir. Não estamos aqui a fazer programas para atingir 1 ou 2 famílias, evidentemente que podemos incluir 1 ou 2 famílias em vários programas existentes, e podem ser projetos pequenos, não têm que ser projetos enormes, mas não serão projetos individuais ou quase individuais. A Associação Cabo-Verdiana de Sines pergunta se a declaração que confirma os critérios de elegibilidade poderá ser da Junta ou do Serviço de Saúde ou terá que ser de ambas? É conforme, eu vou explicar, eu há bocado mostrei-vos os critérios, são 7. No meio daqueles 7, o critério 3, 4, 5 é um critério de saúde e os outros, os critérios 1, 2, 6 e 7 não são critérios de saúde. Portanto, para o 1, 2, 6 e 7, isso está explicado depois no regulamento, para o critério 1, 2, 6 e 7 é a Junta de Freguesia, se quiser confirmar. Para os critérios 3, 4 e 5 é a Autoridade de Saúde. A Autoridade de Saúde não vai, por exemplo, confirmar se vocês têm ou não boas condições de habitação, mas a Junta de Freguesia pode fazê-lo, porque conhece o território. E também a Autoridade de Saúde não vai dizer se têm rendimentos baixos, a Junta de Freguesia pode, tem competências para passar a atestados de pobreza e para passar a atestados de residência, portanto pode confirmar isso. Não precisa de saber a média exata quanto é que as pessoas receberam no último mês, nem tem que ter indicador nenhum, é o conhecimento que eles têm das suas populações e dos seus territórios. É uma indicação qualitativa, não é quantitativa. O Carlos Gonçalves pergunta e diz o seguinte, falou-se muito em projetos tangíveis. Os intangíveis, nomeadamente na área da comunicação, podem ser sugeridos? Claro que sim, projetos na área da comunicação. Hoje em dia, nesta fase em que a gente não se pode encontrar uns com os outros, temos que andar todos à distância. Acho que a comunicação tornou-se uma coisa muito importante e, portanto, com certeza, assim vocês construam um projeto original na área da comunicação, até pode ser premiado. Já aconteceu, com projetos do IPSIP já aconteceu serem premiados, por serem originais e por serem relevantes. O Valentim da Ad Sumos Almada pergunta qual o tempo mínimo de execução para um projeto com orçamento de 50.000 euros? O tempo mínimo não temos, o que a gente tem é o máximo, portanto, ou seja, em dezembro do ano que vem isto tem que estar pronto. Portanto, tem que pensar em coisas que se possam fazer durante um ano. Não quer dizer que no final do ano que vem, se alguma coisa, te faltar uma coisinha para acabar, a gente não peça uma prorrogação. Mas, de facto, a resolução do Conselho de Ministros diz que isto acaba 18 meses acabam em dezembro do ano que vem.
A Ana Monteiro pede para ter acesso a uma lista das pessoas ou organizações inscritas para poder identificar potenciais parceiros, de forma a fazermos uma candidatura conjunta, em vez de se avançar com várias candidaturas pequenas por bairro. Pois, Ana, nós não vamos poder dar essa lista a qualquer pessoa. O que nós estamos a pensar fazer é dar essa lista às equipas regionais e, portanto, na vossa região, perguntando à equipa regional se precisam de parceria, quem é que eles lá têm, eles poderão depois encaminhar. Porque, como digo, isto tem muita informação pessoal e, portanto, quem se inscreve vai pôr não só o nome da entidade, mas vai pôr o mail, vai pôr telefones e, portanto, essa informação só iremos dá-la às equipas regionais para ajudar quem precisa de parceiros a encontrar os seus parceiros. O José gostava de saber qual é a necessidade de existência de parcerias. Não é necessidade nenhuma, é uma filosofia do programa. O programa é um programa de partilha e de participação e, portanto, a filosofia foi ninguém faz isto sozinho. É só por isso. É uma questão de filosofia, foi uma opção desde o princípio do programa. Nós temos, eu digo porque é que cheguei a esta conclusão. Durante muitos anos na Câmara de Lisboa tive a responsabilidade da parte social e éramos nós que atribuíamos, a Câmara atribuía subsídios às associações através de um regulamento e mais não sei o quê. Cada associação vinha pedir só para si. E, portanto, nós achamos que temos que ter um programa em que as associações não pensassem só em si. Se forem duas, já não estão a pensar só em si, pelo menos têm que pensar em alguma coisa que seja bom para ambos e para os respectivos públicos. E, portanto, daí a razão disto ser uma coisa, ninguém vir sozinho ao programa. A Ana Fernandes pergunta se há algum impedimento de, na mesma freguesia, serem apresentadas várias candidaturas para bairros ou territórios diferentes. Nesse caso, uma mesma organização pode ser parceira em diferentes projetos? Pode, uma mesma organização pode ser parceira em diferentes bairros, não há inconveniente nenhum na mesma freguesia de haver projetos para bairros diferentes. A única coisa que não pode acontecer é uma candidatura que se apresenta para um sítio numa determinada freguesia, apresentar mais projetos na mesma freguesia. A mesma candidatura não pode, outras podem. Não quer dizer que pessoas que estão nessa candidatura não possam estar também noutras. Agora, a mesma entidade promotora que é responsável pela candidatura, por freguesia só pode apresentar um projeto. E temos aqui também o Celso que gostaria de fazer uma intervenção, o Celso Soares. Força. Dá-lhe som? Já tem. Ok, então, obrigado. Boa tarde, doutora, senhora Secretária de Estado, doutora Helena, Roseta, boa tarde. Apenas para colocar aqui em relação a as tipologias das candidaturas. Primeiramente, aos parabéns à doutora Helena de tanto lutar para conseguir trazer ao público uma iniciativa tão original e pela primeira vez experimental, né, para todos nós. Agora, a questão é, uma vez que existem várias comunidades espalhadas e tendo em conta as políticas de boa vizinhança, independentemente de, já percebi que os grupos informais, várias organizações podem concorrer nos mesmos territórios e a minha questão está mais direcionada para as várias comunidades. Se pode dinamizar ou na transversal um projeto que cubra, ou seja, que vá complementar outras ações territoriais com as mesmas filosofias. Não sei se foi claro, quando falava aqui de comunicação, por exemplo, e por outro lado também é saber se a junta de freguesia é que valida, ou seja, o peso da junta de freguesia, das juntas de freguesia, é mais no sentido de validar, reconhecer as organizações ou grupos informais, ou se apenas para identificar os projetos que irão ao concurso, pronto, irão usufruir dessa oportunidade de concursal. Pronto, começando pela última questão, o papel das juntas de freguesia aqui, podem ser parceiras, mas o seu papel apenas validam aquela questão das condições que se verificam no território. Não tem que validar o projeto, nem tem que se pronunciar sobre as associações, nada disso. Tem apenas que dizer, por exemplo, se a pessoa pôs lá na ficha que no território, no bairro tal, há más condições de habitabilidade, a junta só tem que confirmar, é verdade o que está nesta ficha, mais nada, é só isto, ou confirmo o que está nesta ficha. O modelozinho da declaração da junta também vem anexo ao regulamento.
Portanto, é uma confirmação muito simples. Eu devo informar-vos que fizemos um protocolo com a ANAFRE, que é a Associação Nacional de Freguesias, precisamente para pedir a colaboração da Associação Nacional de Freguesias neste processo junto dos seus associados. E, portanto, para que isto corra bem, e já temos muitas juntas que nos têm mandado perguntar o que é que se passa, e nós estamos a esclarecer. Algumas juntas muito tristes que também queriam ser beneficiárias do financiamento. Quando nós dizemos que não podem ser beneficiárias do financiamento, então já não nos interessa, e nós tentamos explicar, é muito importante o vosso papel, porque vocês é que vão confirmar se aquele território cumpre ou não cumpre aquelas condições que estão previstas no regulamento. Mas são só essas, é só aquele artigo dos critérios de elegibilidade, mais nada. O resto das juntas participam como qualquer parceiro se quiserem participar e nem sequer podem receber dinheiro. Quanto à questão dos projetos complementares, é assim, o regulamento diz claramente que este programa não pode financiar projetos que já estejam a ser executados ao abrigo de outros programas. Portanto, se já está um projeto, este não pode agora juntar o dinheiro deste com o outro, isso não pode. Agora, este programa o que pode é, além do dinheiro que vem buscar, que o projeto venha buscar aqui, imaginar que vai buscar dinheiro para outras coisas que não estejam já em execução, outras entidades que eventualmente possam financiar, até apoios empresariais. Eu estou a imaginar, por exemplo, e já aconteceu no programa BIPSIP, uma intervenção, por exemplo, melhoria das habitações. Houve um bairro que resolveu pintar as casas todas e arranjou as tintas de graça. E, portanto, pediu a empresas, isso é perfeitamente possível, é legítimo e é possível. Ir buscar outros financiamentos para ajudar o vosso projeto, sim. Porem o vosso projeto a pagar outros projetos que já estão em curso, não. Portanto, acho que está respondido. Catarina, podes continuar? Obrigado. Temos aqui muitas perguntas, podes continuar. Tenho 2 perguntas escritas e um pedido de intervenção oral, vou dar prioridade às escritas. A Luísa Semedo, que é dirigente da Associação Juventude Esperança, pergunta qual o mínimo e o máximo de parceiros formais ou informais. Luísa, o mínimo de parceiros informais é 1, porque se o mínimo para fazer um projeto é um promotor e um parceiro e o promotor tem que ser formal, o mínimo de informais é 1. O máximo é o que vocês quiserem, não há máximos. Aliás, nós estamos a pensar colocar no formulário, o formulário relacionado com as entidades, ir até 15 entidades. Se aparecer algum projeto que tenha mais do que 15, aí ou nós alteramos o formulário ou desde logo dizemos às pessoas que procurem não ultrapassar em todo o projeto mais de 15 entidades, porque depois é muito difícil de gerir. Para vocês mesmos, é muito difícil gerir uma parceria que tem que fazer uma data de coisas com 15 entidades ao barulho, mais do que 15. Portanto, em princípio, embora isto não esteja definido no regulamento, por razões pragmáticas, nós na candidatura vamos aconselhar a que não haja mais do que 15 entidades em cada projeto, sendo que o número de informais nisto é o que vocês quiserem. O Ionel Constantin pergunta, caso existam projetos de integração social e apoio aos imigrantes, é possível utilizar a candidatura dos bairros sociais como complemento aos projetos existentes? Como complemento, eu já disse, complemento não. Já ouvi a resposta, peço desculpa. Esta pergunta tinha sido anterior. Mas podem fazer um projeto novo, inspirado nesses, agora um projeto novo, arrancam de novo e pronto, e uma coisa acaba na vida real, acaba por ir complementar o outro, mas não pode o projeto ser feito já para complementar uma coisa que já está a ser feita. E agora tenho aqui um pedido de intervenção da Misericórdia da Covilhã, Ana Almeida. Boa tarde a todos e a todos. Agradecer estas sessões que nós temos acompanhado, as diversas sessões que ocorreram ao longo do país e têm sido muito, muito importantes para nós, para nos ajudar a tentar depois apresentar uma candidatura a bairros saudáveis para um dos territórios. Eu há pouco coloquei uma questão por escrito e penso que se calhar eu também não me consigo explicar. Eu falo-vos da Covilhã, de facto. Aqui nós temos não a densidade populacional em Lisboa por bairro, daí aquela questão que eu coloquei por escrito, a intervenção que nós gostaríamos de apresentar aos bairros saudáveis tem a ver com a intervenção com pessoas séniores, pessoas idosas. O que nós temos é uma freguesia, no concreto, em que dentro dessa freguesia existem os chamados pequenos bairros, não é? Aqueles bairros que até foram criados antigamente, com aquelas pequenas casinhas e, portanto, não temos um bairro, temos 3 ou 4 bairros dentro daquela freguesia ou dentro daquela zona, se quisermos chamar. Cada bairro tem cerca de 12, 13 casinhas pequeninas, não é? Como é que nós devemos formular a nossa candidatura? Apresentamos, porque as necessidades, no fundo, a intervenção, seja ela ao nível da saúde ou da ação social, ou um cruzamento,
é a mesma para aquela certo, população. certo. Eu acho que é um bocadinho esta a questão, como é que devíamos... Certo. E mais Ana, uma vez, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade e pela forma clarificadora que ao longo quase 3 semanas nós temos vindo a acompanhar as vossas entrevistas. Brilhante, obrigada. A gente já traz na bagagem um programa parecido que já está há 12 anos em curso e, portanto, já temos alguma experiência, vocês é que estão pela primeira vez. Ana, se vocês têm pequenos bairros na mesma freguesia ou em freguesias diferentes, com 10, 12 pessoas em cada um, vocês podem juntar esses vários bairros numa só candidatura, sem problema. Atenção que 2 coisas. Primeiro, para cada um deles tem que preencher os critérios de elegibilidade. Portanto, para cada um desses territórios. Portanto, é uma candidatura com vários territórios, cada um desses bairrinhos é explícito, para cada um deles preenchem a fichinha. Segundo, não se esqueçam que tem que haver alguma participação dos destinatários do projeto. Portanto, as pessoas que moram nesses vários bairros, alguém dessas pessoas tem que estar também a acompanhar e a participar. Uma das coisas mais importantes deste programa é envolver as pessoas na resolução do problema, não é só em candidatar-se para alguém fazer, não, candidatar-se para eu também fazer. E, portanto, é importante que vocês consigam isso. Em alguns sítios será mais difícil, mas há sempre umas pessoas muito, mesmo em relação à população idosa, eu própria sou idosa e tenho trabalhado muito com populações idosas, mesmo no meio da população idosa, nós apanhamos mulheres e homens muito enérgicos que têm ideias e são solidários e querem ajudar. Portanto, nem que seja só 1 ou 2, vale a pena trazer essa gente, porque essa gente vai trazer energia ao projeto. E vai ajudar os vizinhos e vai criar bom ambiente, tudo o que a gente quer, boa onda. Eu de momento não tenho mais perguntas. Muito bem. Pergunto se alguém mais quer usar da palavra. Então, meus amigos, vamos fazer o seguinte. Senhora Secretária de Estado, quer tirar aqui alguma conclusão do que é que estivemos a ver? Bem, então é muito interessante porque em cada sessão, pelo menos as que eu estive, há sempre ideias que eu ainda não tinha pensado, portanto agradecer também isso. Eu penso que deu para ver por várias das perguntas que vários dos participantes estão bastante motivados para concorrer e para se candidatar, e o que eu venho reforçar e que a doutora Helena Roseta também já reforçou é que, por favor, candidatem-se e todas as dúvidas que tiverem continuem a perguntar por e-mail. O que nós realmente queremos é que se candidatem. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de agradecer todas as perguntas que foram colocadas, gostava também de agradecer à doutora Helena Roseta por explicar as questões de uma forma tão clara e acessível, de terem um site e um Facebook também com uma linguagem muito acessível. Acho que todos temos a aprender com essa experiência, é algo que agora estamos também todos a trabalhar. E agradecer a todos os representantes aqui presentes nesta sessão, seja para trabalhar no litoral, seja no interior, seja no norte ou no sul, com populações jovens, adultas ou idosas. O que realmente queremos é integrar e que façam parte e que se sintam mais felizes e saudáveis. Portanto, agradecer também ao Alto Comissariado para as Migrações pela organização desta sessão e, nesse sentido, se calhar passar muito brevemente a palavra à doutora Sónia Almada, que é coordenadora do Núcleo de Ligação às Associações, em jeito muito breve. É um núcleo que tem muito poucos dias. Este gabinete é um gabinete novo para a integração e para as migrações e, portanto, tem neste momento 323 dias, mas o Núcleo de Ligação às Associações não chega ainda a ter um mês. Portanto, é um dos projetos do ACM para trabalhar de uma forma também mais articulada e os bairros saudáveis vão-nos também permitir. Portanto, se calhar passar a palavra à doutora Sónia Almada. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a disponibilidade da doutora Helena Roseta em fazer mais uma ação de esclarecimento. Quero agradecer a participação de todos os dirigentes e de todas as dirigentes que estão aqui presentes connosco hoje. Dizer que o ACM e aqui o recém-criado Núcleo de Ligação às Associações tem toda a disponibilidade em apoiar todas as entidades que queiram participar nestes bairros saudáveis. Nós temos um ponto focal, portanto, tudo o que forem questões que tenham, não se inibam, podem enviar aqui para o nosso e-mail, que nós depois faremos chegar
os devidos esclarecimentos. Portanto, dizer que ficamos contentes com a vossa participação e esperemos que todos participem com ideias e com projetos que beneficiem as comunidades que representam. Obrigada. Ativar o meu som. Queria também agradecer a todos, pedir para não me chamarem doutora, continuo-me a chamar doutora, mas o que tem graça na história é que eu não sou doutora, essa parte é que é engraçada, é que eu por acaso não sou doutora, sou arquiteta também, mas pronto, mas querem-me chamar doutora, para o que é que eu hei de fazer? Não interessa, Helena é o meu nome, o nome que os meus pais me puseram, é o nome que eu gosto que me chamem. Ora, muito bem, quanto ao mais, isto não vai ser fácil, meus amigos, estamos todos aqui muito entusiasmados, quem já andou em andanças dessas e vocês que têm experiência associativa, muitos dos que estão aqui que têm experiência associativa, sabem que estas coisas não são fáceis, há alturas em que está toda a gente muito mobilizada e depois desmobilizam, depois ficam só 2 ou 3 carolas a puxar para a carroça, portanto isto é preciso enchermos todos de vontade de fazer, de estarmos disponíveis para puxar para a carroça quando ela começar a ter dificuldades e aos solavancos e vencer os obstáculos que temos que vencer. E a força para vencer os obstáculos é a vossa força. O que me dá força a mim para bater o pé junto ao Conselho de Ministros, como bati já, ou a outras entidades, é saber que tenho a vossa força por trás. É isso que nos dá força. No dia em que a gente achar que cada um trata de si, perdemos a força toda. E, portanto, é isto. Nós precisamos de vocês, nós precisamos da força que vocês representam, da energia que vocês trazem a este programa. E, portanto, estamos aqui para isso. E, como eu disse no princípio, para demonstrar que sabemos muito bem usar bem o dinheiro. Essa é uma demonstração que neste momento é essencial para este país. Vêm milhões e milhões e milhões, mas nós vamos demonstrar que somos capazes de usar bem esse dinheiro. Isto eu acho que é uma coisa que pode ser muito importante para todos. É um exemplo que a gente tem que dar ao país. E, portanto, conto convosco para isso. Vamos com certeza fazer coisas interessantes, vamos nos contagiar uns aos outros com as ideias uns dos outros e há de haver um dia que a gente há de fazer a festa pelo nosso projeto, por aquilo que conseguimos. Mesmo aqueles que não tenham os projetos aprovados vão certamente ter a oportunidade de voltar a entrar noutros e se o programa tiver força, ele vai continuar. Acabando 2021, nós vamos conseguir que ele continue, porque são programas destes de que nós precisamos. E obrigada a todos. Muito obrigada.